Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, mais um dia para estudarmos sobre esse maravilhoso assunto que é a oração. Aquilo que nos dá a condição de falarmos com Deus, de termos verdadeiramente um relacionamento com o nosso Pai. Vamos, em nome de Jesus, falar sobre fé e sobre como devemos utilizá-la e fortalecê-la para que as nossas orações sejam verdadeiramente orações. Isso, sejam orações de fato. Tá bom? Oremos. Pai Santo, Pai de amor, Pai nosso que estais nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque temos a condição de falarmos diretamente com o Senhor. Pai, muito obrigado por essa maravilhosa condição. Te pedimos essa noite, Pai, que o Senhor se revele a nós e que o Senhor trabalhe os nossos corações, trabalhe as nossas mentes, nos trabalhe de modo geral para que possamos, em nome de Jesus, refletirmos, para que possamos aprender como devemos de fato orar. Pai Santo, declaramos e reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Mostre-se forte essa noite, fale aos nossos corações, eu te peço em nome de Jesus. Pai Santo, vá de encontro agora, Senhor, curando, limpando, sanando dúvidas de cada um dos teus filhos que estão assistindo esse estudo agora, aqueles que assistirão posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, que não sejam meras palavras, mas que em nome de Jesus que possam aprender verdadeiramente e estabelecerem esse relacionamento com o Senhor. Quanto às outras coisas, Pai, algum tipo de deficiência, algum tipo de doença, algum tipo de dificuldade, em nome de Jesus, dá sabedoria para os teus filhos, direciona os teus filhos, sara os teus filhos, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Reina sobre nós, fale aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ler um pequeno texto e farei várias considerações sobre ele. Nós vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 11, dos versos 22 a 24. Capítulo 11, dos versos 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Lembra que nós falamos na nossa reunião passada, um pouquinho, nós começamos a adentrar esse texto. E nós falamos que pela fé nós tomamos posse, nós recebemos. O que é a fé mesmo? É aquela confiança que nós depositamos em uma pessoa, que nós aprendemos através da confiança que nós temos, através do reconhecimento e da visualização real, como nós citamos o exemplo de Salomão. A visualização, nós podemos ver o Senhor trabalhar e as coisas acontecerem em cumprimento da promessa que Deus fez. Então nós vamos cada vez nos tornando mais e mais crentes, mais crédulos, mais cheios de fé, mais cheios de certeza. Então,
precisamos crer. Essa crença, ela vem a partir da pessoa que fez a promessa. Nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos conhecer as promessas. Importantíssimo. Senão, não vai dar certo. Nós vamos nos aproximar do Senhor e adquirirmos maior fé através da comunhão pessoal com o Senhor, através de estarmos abertos à sua influência e à sua presença revelada. É necessário que estejamos abertos à influência de Deus. O que é que Deus nos manda fazer? O que é que quando você vai na igreja, o pastor manda você fazer e condiciona a sua bênção ou a resposta da sua oração àquele quesito? Nesse momento, Deus está te influenciando. Ele está querendo que você caminhe em conformidade com o que Ele quer. Se você estiver aberto a essa influência, ainda que para você soe estranho demais, não é? Ainda que para você soe muito estranho, por exemplo, perdão, por exemplo, ser gracioso, por exemplo, ser benigno, né? Às vezes você olha para a pessoa ao seu lado e você está decidido a não perdoar. Então, se você está decidido a não perdoar, você não está aberto à influência de Deus, à influência da palavra de Deus na sua vida. Então, é claro que você não vai ter essa proximidade, você não conhecerá Deus, porque você não verá as coisas acontecendo como Salomão viu. Devemos estar abertos à influência de Deus e à presença dele revelada. O que quer dizer isso? A presença de Deus revelada para adquirirmos fé. É quando nós podemos ver a manifestação de Deus naquilo em que nós abrimos o nosso coração à sua influência. Se a gente falar sobre perdão ou sobre amor, existem pessoas que nós julgamos que não devem ser amadas, ou devemos deixá-las de lado, talvez por divergência política, por divergência religiosa, alguma coisa nesse sentido. Não, essas pessoas, elas são desclassificadas, para mim elas não servem. E você vai lá e prega a palavra para essas pessoas e fala, olha, Deus disse isso, aquilo, outro, mas você não as ama. E o Senhor influencia e fala a você, olha, você precisa amá-las, peça amor para mim. E você não pede. Digamos que você mudou de ideia e comece a pedir amor. Senhor, que eu ame essa pessoa da outro espectro político. E de repente você está amando essa pessoa e essa pessoa percebe isso. E quando você fala de Deus, então você vê a presença de Deus agindo. Quando foi que começou essa presença de Deus? Quando você decidiu obedecer à influência de Deus e agir em conformidade com a palavra de Deus. Então você vê a presença de Deus ali. Talvez você, antes de amar essas pessoas, você disse as mesmas palavras, usou os mesmos textos e não obteve sucesso nenhum. Porque Deus não estava no seu falar. Mas a partir do momento em que você modificou o seu coração, que Deus trabalhou, modificou seu coração, agora as mesmas palavras têm outra força. Elas são vivas, elas são eficazes e se torna a palavra de Deus. Aquele tipo de palavra que não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, mas tem que ser a palavra de Deus. E não a palavra nossa própria. Então, quando você perceber essa presença, você fala, gente, olha, eu obedeci, eu fiquei debaixo da influência de Deus, do que Deus mandou, eu obedeci e olha, estou vendo a presença de Deus agindo na circunstância. Estamos fazendo estudo do Velho Testamento, irmãos, aos domingos pela manhã.
Nós vemos várias e várias vezes que mesmo após a presença de Deus revelada na situação, as pessoas endurecem os seus corações. Se você está nos acompanhando, você vai se lembrar muito bem do rei Ben-Hadad, rei da Síria, que foi muito abençoado. Através do profeta Eliseu, Deus, através do profeta Eliseu, curou Naamã, que era o homem de Ben-Hadad, salvou e guardou os homens de Ben-Hadad, mandou eles de volta alimentado para Ben-Hadad. E mesmo assim, Ben-Hadad, vendo essa presença, ele decide ir contra o que Deus mandou. E decide ir atrás de prender Eliseu e possivelmente matá-lo. Então, irmãos, é claro que não vai adquirir fé. É claro que essas pessoas não adquirirão fé. Porque ainda estando diante da presença de Deus, elas decidem outro caminho. Será que não é o nosso caso? E as nossas orações, irmãos, elas não serão oração. E nós não adquiriremos fé. Porque a fé é você caminhar em conformidade com aquele que te diz para caminhar. Se você não caminha, a sua oração também não vai ser uma oração de fé. Guarda isso, talvez nós voltemos a esse tema depois. A oração da fé é fruto de uma vida de fé. A oração da fé é o fruto de uma vida de fé. Não tem jeito, não tem escapatória, não tem outro caminho. Guarde isso, em nome de Jesus, anote, escreva na porta da geladeira. A oração da fé é fruto de uma vida de fé. Não tem outro caminho. Licença. A fé, irmãos, ela irá servir como olhos, como mãos e como ouvidos para recebermos o que Deus tem para nós. A fé serve como mão, como ouvido, como olhos. É através dela que nós vemos as coisas, que nós tocamos, que nós ouvimos. É através dela. E volto a dizer, uma vida de fé é exercitar a fé. Já ouviu falar sobre isso? Exercitar a fé? Como que se exercita a fé? Vivendo uma vida de atleta, de pessoa que faz esse exercício. Em detrimento do turbilhão de coisas que acontecem dentro de nós, nós decidimos caminhar objetivamente por aquilo que Deus disse e não segundo o turbilhão de coisas que acontecem dentro de nós. As convicções que o mundo traz, enfim, tantas coisas que nos cercam. Não é? Nós precisamos ouvir as promessas, ver com os olhos da fé os desdobramentos das promessas. As promessas de Deus, irmãos, precisam passar a ser vida e verdade, e não meros construtos ideológicos, meras construções mentais. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer as promessas de Deus e descansarmos nelas. Irmãos, guarda isso, nós precisamos conhecer. Não é conjecturar, ouvir do pastor da teologia da prosperidade, pastor da teologia da libertação, loucuras e acreditar que aquilo seja promessa de Deus. Não é promessa de Deus. Eu vou ser otimista e vou falar para os irmãos, 90% do que as pessoas esperam de Deus hoje não é promessa de Deus. Não é promessa de Deus.
E o que são as promessas de Deus? Por exemplo, nós temos em Atos, que fala, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. As pessoas nem conhecem tais promessas. Isso é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa de Deus para nós. E existem promessas que são adversas? Claro que sim. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Teremos aflições no mundo. Teremos que lidar com a morte. Teremos que lidar com o abandono. Tudo isso é promessa de Deus para nós. Teremos que lidar com a perca. Mas também nós temos a promessa de eu venci o mundo e vós também vencereis. Não é adequar-se ao mundo, é vencer o mundo. Vencer o mundo através da política, nós vamos fazer um cristianismo na terra? Não, nos mesmíssimos termos que o Senhor Jesus venceu o mundo, nós também devemos vencer e irmos para a nossa pátria celestial. Sabe, nós vamos lidar com todas essas coisas, são promessas de Deus, mas nós precisamos conhecê-las. Irmãos, como que nós desenvolveremos fé se nós não conhecemos as promessas, não sabemos o que está... Sabe, irmãos, na cabeça de muitos são meras ideias. Nós temos a palavra de Deus dizendo, através do apóstolo Paulo, ele falando, tudo posso naquele que me fortalece. Não é? Glórias a Deus. E é verdade, irmãos, é verdade isso. Mas qual é o contexto desse texto? Ele diz, eu sei sentir fome e também sei ter em abundância. Eu sei sentir frio, mas também sei estar bem coberto. Eu sei ser amado, mas também sei ser desprezado. O texto é mais ou menos isso. E por fim ele termina, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, nós precisamos conhecer as promessas de Deus e estarmos firmes nelas. É simples assim. É simples assim. Então a nossa fé vai se aguçando. Medita nisso, irmãos. Por que eu insisto com os irmãos? Conhecer, saber, estar na mente, absorver, estar o tempo inteiro ligado, estar o tempo inteiro absorvendo o conhecimento, absorvendo as promessas de Deus. Por quê? Assim como as palavras que eu ouço penetram a minha mente e ficam lá trabalhando, as palavras que adentram a minha mente, elas entram e ficam lá trabalhando. É desse jeito que acontece nas nossas vidas. Pela fé, o mesmo acontece com o nosso coração quando nós absorvemos e conhecemos as promessas. Ela fica dentro de nós trabalhando o tempo inteiro. Poderia dar vários exemplos quanto a isso. Como as palavras entram e permanecem trabalhando e transformando nos dia a dia. Por exemplo, eu vou caminhando por um lugar, uma estrada, e alguém fala, nossa, mas que rapaz lindo, nossa, que senhor bonitão. Beleza. Aquilo, naquele momento, já começa a minha autoestima já começa a se transformar, eu já começo a observar o mundo de modo diferente, eu já começo a me entender uma pessoa diferente. Então, eu, andando por esse mesmo caminho, uma outra pessoa diz, mais uma vez, nossa, mas você é muito bonito, senhor. O senhor é muito bonitão. Continua essa mudança vai se transformando e vai ganhando corpo e vai ganhando força na minha mente, no meu coração. Quando é fé, eu estarei meio soberba, meio orgulhoso. Eu que quase não olhava no espelho, agora eu me olho muito mais. Percebe as mudanças que estão acontecendo?
Eu que não me cuidava tanto, agora me cuido mais, porque se eu fui elogiado, se eu estou bonitão, eu quero ser elogiado mais ainda. Percebe a transformação dessas pouquíssimas palavras que está relacionada meramente à minha vaidade? Agora, irmãos, quando nós estamos expostos às promessas de Deus, o mesmo vai acontecer. Eu vou estar cada vez mais repleto, cada vez mais cheio, cada vez vendo mais, cada vez vivendo mais em conformidade com essas promessas. Assim como eu, pela minha vaidade, agora olho muito mais no espelho, passo um creme no cabelo, faço a barba não sei que jeito. Percebe que eu estou vivendo, eu estou mostrando isso com respeito à nossa fé. Nós vamos demonstrar a nossa fé. E aí nós entramos no livro de Tiago, não é? Mostre a sua fé pelas suas obras. É assim que eu vejo sua fé. Não é? É assim que eu vejo a sua fé. Então eu vejo que as suas obras não têm nada a ver. Então a sua fé também não vai ter nada a ver. Consequentemente, a sua oração será uma oração em si mesmada, uma oração religiosa, uma oração que não tem um relacionamento verdadeiro, é meramente palavras. Irmãos, avalie isso, considere isso. Nos seus momentos, se feche com Deus e fale isso ao Senhor. Fale, Senhor, eu nem conheço as suas promessas. O que eu tenho que fazer? E Deus vai te falar claramente, olha, assista as histórias pela manhã de domingo, congregue, vá e considere verdadeiramente o que o pastor Acácio está falando no domingo à noite, na terça-feira, leia a Bíblia, jejue, ore, continue a orar. Jesus vai te falar claramente. E aí você deve se abrir a essa influência e começar a praticar, porque isso já é o caminhar da fé. Já é a fé agindo. Não, quando eu tiver muita fé, eu faço isso aí que o pastor está falando. Então você nunca terá. Quando eu tiver um corpo bem sarado, bem forte, eu vou começar a frequentar a academia. Então você não terá. Tendes fé. Tendes fé. Esse é o mandamento que Jesus fala ali. Tendes fé. A oração da fé tem a sua origem em uma vida de fé. A oração da fé tem origem em uma vida de fé. As promessas, irmãos, elas são verdadeiras. Pergunta: você conhece as promessas? Se você não conhece, irmãos, se você fala de orelhada, assim, né? Você ouviu alguém dizer, você ligou a TV na Rede Record e o pastor estava falando sobre as promessas de Deus lá. Você acha que aquilo são as promessas de Deus mesmo? Ou é só aquilo? Então, se você não conhecer as promessas, como você vai adquirir fé? Como nós adquiriremos fé? Não vai dar para adquirir, porque nós nem sabemos o que nós estamos esperando. A nossa capacidade, irmãos, e até interesse em receber essas promessas por fé, às vezes é pouca. Por exemplo, quem verá a Deus? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Qual é o nosso interesse em limparmos as nossas mãos? Nós precisamos nos interessar por isso. Lembra o que o Senhor Jesus nos fala? O que a palavra de Deus nos diz? Que os homens, Jesus é a luz do mundo, mas os homens amaram
mais as trevas do que a luz. Eles amaram, irmãos. O centro decisório do ser dos homens amou, se dirigiu, se conformou às trevas. Será que não é o nosso caso? E nós fazemos orações, tantas vezes orações de ódio, orações que não tem nada a ver com o Senhor. Nós precisamos nos interessar, nós precisamos querer verdadeiramente abrir mão de nós mesmos e nos entregarmos ao Senhor. De verdade. Por amarmos ao Senhor. Licença. Irmãos, o fracasso de muitos irmãos está nesse ponto aqui agora que eu vou dizer. Assim como não dá para desenvolver uma habilidade ou desenvolver uma musculatura, se esmerando, trabalhando apenas um membro ou uma só habilidade, não dá também para nós desenvolvermos a fé trabalhando somente a fé. Não dá para fazer isso. Vamos lá. Exemplo. Eu quero ter a mão bem forte. Eu quero que a minha mão seja bem forte. Quando eu movimento a minha mão, não é só a minha mão que está se movimentando. Se eu quiser fazer com que só a minha mão se torne forte, é claro que eu não vou conseguir. Por quê? A minha mão depende da musculatura do meu antebraço, que depende da musculatura do meu braço, que depende da musculatura do meu ombro, que depende das estruturas da minha coluna, de receber os comandos, que... Entende? Tem gente que fica falando aí que é cheio de fé e não tem conhecimento nenhum. Mentira! Não tem jeito de ser cheio de fé e não ter conhecimento nenhum das promessas. Tem gente que fala, eu sou cheio de fé, mas não tem amor. Como que você vai ser cheio de fé sem amor? Não vai. Como que você vai fazer uma oração de fé sem gratidão? Eu não preciso desenvolver gratidão. Eu me movo pela fé. Santidade. Como é que eu desenvolvo fé sem santidade? Sem conhecimento da palavra? Sem comunhão com os irmãos. Como que eu desenvolvo a minha fé sem comunhão com os irmãos? Não dá. Sem amor, sem uma vida no Espírito, sem oração. Eu desenvolvo a fé assim, como se fosse a minha mão solta, se desenvolvendo e ficando cada vez mais forte. Não fica mais forte. Por quê? A fé, ela é um resultado de uma... A fé, ela é o resultado de uma vida de fé, de um exercitar. Então, irmãos, não acredite nessa conversa. Você não recebeu a vitória, fulano, porque você não tem fé. Tá, então eu faço o diagnóstico claro para você. Por que você não tem fé? Não é? Você tem relacionamento com seus pais? Você busca isso? Com seus irmãos de sangue? Você cuida bem dos seus filhos? Você está vivendo essa vida de fé em detrimento das coisas que acontecem na sua vida? Não. Você é honesto? Você está limpando as suas mãos dia a dia? Ou você fica nas trevas e busca fazer as coisinhas escondidas? Então, irmãos, é claro que eu sei que você não recebeu a vitória porque não tem fé. Ou a sua oração não valeu nada porque você não tem fé. É claro que eu sei. É claro que eu sei de mim. É claro que eu sei. Então, irmãos, que coisa.
o quanto nós estamos falhos e distantes de Deus com respeito a essa oração. A oração da fé é fruto de uma vida de fé. Não tem outro caminho, não tem jeito, não dá. O fortalecimento de um músculo depende do fortalecimento de vários outros. O fortalecimento de uma habilidade depende do fortalecimento de várias outras. Por exemplo, olha que interessante, para escrever, irmãos, para você escrever, você precisa de desenvolver tantas coisas. Desde a estrutura do core, que eles chamam aqui, a resistência do core, você tem que conseguir ficar ereto por muito tempo. O seu raciocínio, o posicionamento dos braços, o posicionamento da mão. Sabe? Então é sempre assim. Com Deus, não é diferente. Esse desenvolvimento vai depender de oração, comunhão com os irmãos, vida no Espírito, conhecimento da palavra, das promessas, entrega ao Senhor. Para terminarmos. Antes de nos dar o que nós estamos pedindo a Deus, Deus quer se dar a nós. Antes de o Senhor nos dar o que estamos pedindo a Ele, Ele quer se dar a nós. Pai Santo, muito obrigado por mais esse momento, Pai, onde o Senhor está nos guiando, nos direcionando em oração. O Senhor está nos dizendo, o Senhor está nos mostrando a maneira de adquirirmos poder, de tomarmos posse do poder do Senhor para as nossas vidas, para a vida dos outros, para sermos colunas e baluartes da verdade. Pai Santo, abençoa, Senhor, a noite de cada um dos irmãos, que possam dormir, que essas palavras possam penetrar a mente de cada um e trabalhar. Que em nome de Jesus não passe nenhum passarinho e carregue a semente, que o nosso coração seja terra boa, não esteja entre espinhos ou entre pedras, mas que em nome de Jesus, que o nosso coração, Pai, seja terra boa, terra fértil. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Pai Santo, abençoa, Senhor, a nossa reunião no lar na quinta-feira, que o Senhor possa se mostrar forte naquele lugar. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Reina sobre nós. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Irmãos, envie esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, é absolutamente necessário entendermos essas coisas. Tá bom? Obrigado.